Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo episódio do Young Podcast, o espaço de debate destinado aos gestores universitários, aos amantes da educação, professores, estudantes, imprensa especializada e sociedade em geral, onde você vai encontrar conteúdos trabalhados de forma isenta, imparcial e informativa. Eu sou Rodrigo Buier, sócio da Brandwell Consultoria de Inteligência de Mercado e Captação de Alunos para o Ensino Superior e da Young Relationship, um call center especializado em captação e cobrança para a sua universidade. Nesse segundo episódio, contamos também com o apoio institucional da Abruc e da Fundacred, para quem eu mando o nosso muito obrigado. Episódio passado, episódio número 1, falamos sobre o mercado do ensino superior do ponto de vista mais polêmico atual, que é o ponto de vista da abertura de novos cursos de medicina. O debate foi sensacional. Se você perdeu o primeiro episódio, coloca nas suas tarefinhas de to-do da semana e vai lá conferir o que a gente conversou junto com o Dr. Diogo Patriota, o Dr. Guilherme Coelho. Imperdível, passa lá. Se no episódio de número 1 nós falamos sobre o mercado, hoje nós vamos falar sobre as pessoas que comandam e gerem este mercado. Nosso dever de liderar as instituições de ensino, ponto mais alto de tudo aquilo que segue e faz com que esse mercado seja impulsionado. Então, o tema de hoje é o novo perfil do gestor universitário. E o que nós vamos conversar aqui é o que tem mudado nos novos tempos após aquisições, após transformações do mercado, após uma série de transformações que o mercado do ensino superior sofreu nos últimos anos, ou passou nos últimos anos para quem não sofreu. Tá? E para a gente falar sobre isso nesse episódio, eu tenho o prazer, a alegria e a honra de trazer duas profissionais brilhantes no segmento de hunting e de consultoria para pessoas no mercado educacional. Nós vamos contar hoje com as duas maiores autoridades em recolocação profissional desse segmento, além de outras atividades, porque elas trabalham no 220 volts, e uma das profissionais também mais relevantes em desenvolvimento de talentos nesse mercado do ponto de vista dos contratantes. Em seguida, ela que se dedica não apenas a qualificar os profissionais desse mercado através de eventos extremamente relevantes, dos quais eu já participei dos dois lados do balcão, fui ouvinte muitas vezes, fui participante muitas vezes, fui palestrante outras vezes, mas também é especializada em recolocar profissionais de gabarito nesse mercado, tanto na educação básica quanto na educação superior. Seja bem-vinda, Sônia Colombo, CEO da Hummus. A palavra é sua. Bom, Rodrigo, é um prazer muito grande estar aqui com você e com esse time maravilhoso que você acabou de comentar. É uma honra. Realmente, nós estamos no mercado há um tempão fazendo esse trabalho aí de recolocação, de seleção de profissionais, então vai ser uma delícia ter esse bate-papo aqui com você no dia de hoje. Oba, Sônia, muito obrigado. E por último, mas nada menos importante, a nossa convidada é uma senhora autoridade no bom sentido para o mercado de educação superior e foi apontada por algumas dezenas de colegas com quem conversei como a responsável pela sua recolocação no mercado de trabalho. Senhoras e senhores, abrimos espaço e a fala para Vandi Cavalheiro. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, muito bacana. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês participando. E à disposição para a gente poder contribuir um pouco, né, com o pessoal do mercado no geral, né, tanto os mantenedores quanto profissionais. Eu também já estou, que nem a Sônia, há alguns anos, né? Não vou falar a idade, mas um pouco mais de 30 anos de mercado já de educação. E adoro essa parte que eu faço, entre outras coisas, de colocação profissional. Acho muito gostoso. Que bom, Vandi. Seja muito bem-vinda. Na nossa audiência hoje, do segundo episódio do Young Podcast, nós devemos ter prioritariamente gestores educacionais, pessoas que almejam o cargo de gestão e também pessoas que vêm de outros segmentos, porque agora isso tem acontecido com muita frequência, pessoas de outros profissionais, de outras indústrias que chegam ao mercado de educação
para agregar valor e para trazer outras experiências àquilo que nós estamos vivendo aqui. Então, como o universo de pessoas aqui é muito diversificado, a gente vai criar, como de praxe, nos outros episódios fomos fazer da mesma forma, uma pequena contextualização para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página e, a partir daí, enriquecer os nossos debates. Então, para a gente começar, eu falo da última grande transformação que a gente pode perceber que esse mercado atravessou, que foi o ano de 2015, quando a gente teve ali uma redução muito drástica da oferta de subsídios governamentais para financiamento estudantil, o famoso e conhecido FIES, né? E essa redução de 2015, ela drasticamente afeta as instituições de ensino até hoje. Algumas instituições de ensino já conseguiram superar esse trauma, já conseguiram criar alternativas no seu plano de negócios e retomar o crescimento. Outras ainda estão procurando o seu lugar ao sol. Mas o fato é que de lá para cá, 2015 para cá, duas mudanças foram substanciais no FIES. Uma queda importante na assinatura de novos contratos de financiamento estudantil no Brasil, que ocorreu a partir do ano de 2015. Para vocês terem uma ideia, nós vínhamos de 730, 740, 750 mil contratos anuais e caímos para os atuais 100, 110 mil contratos firmados por ano. São 650, 600 mil estudantes que todo ano deixam de acessar o ensino superior com subsídio governamental. Evidentemente, esse subsídio é muito mais relevante para as classes sociais com menor poder aquisitivo. Mas para a inclusão do ensino superior é importante que haja uma alternativa para eles. E a segunda grande mudança do FIES, ela aconteceu em 2018, quando do novo FIES o governo passou a corresponsabilizar as instituições de ensino pela inadimplência do estudante, o que fez com que muitas instituições se sentissem inseguras em aderir ao novo FIES e a ofertar financiamentos, vagas no novo FIES, com receio de não saber qual conta iria pagar anos depois. Afinal de contas, é público e notório, é comunicado pela imprensa de massa por diversas oportunidades que o nível de inadimplência dos estudantes no FIES é superior a 50%. Então, como vai isso impactar no cofre da instituição de ensino? Fez com que elas recuassem, muitas vezes, na oferta de vagas ou mesmo na adesão ao financiamento estudantil. Então, por uma questão de ajuste de mercado, a redução do financiamento para as classes sociais com menor poder aquisitivo provocou um reajuste natural de mensalidade, de valores de mensalidades para menor. A gente começou a ter algumas outras estratégias que as instituições precisaram adotar para substituir o papel do governo como mola propulsora de aumento de ingressantes do ensino superior no Brasil. Então, as instituições lançaram mão de financiamentos próprios, de financiamentos com parceiros, de descontos, de bolsas e de diversas outras estratégias comerciais que, ao fim e ao cabo, acabavam por diminuir o valor pago pelos estudantes por cada mensalidade e, consequentemente, pressionaram financeiramente os seus cofres, né? É importante lembrar que todas essas medidas não são ou não foram adotadas por instituições de ensino em função de uma crise do mercado. Essa crise aconteceu em 2015, foi o único ano da última década em que o número de ingressantes no ensino superior baixou em relação ao ano anterior. 16, 17, 18, 19, 20, 21, só subiu ainda com a Covid. O problema é que não subiu de forma igual para todas as instituições, para todos os cursos e para todas as modalidades. Então, aquelas instituições que conseguiram se programar para esse movimento atravessaram um outro cenário. Mas nada disso é crise, tudo isso é um novo mercado que se estabeleceu. Para pequenas e médias instituições espalhadas pelo Brasil, a consequência foi muito drástica. O que se viu foi uma redução de captação, uma redução de valores de mensalidades e uma necessidade de adaptar o seu funcionamento a este novo momento. Uma necessidade premente de se fazer mais eficiente, de se fazer mais produtiva e, por que não dizer de forma bastante transparência, por cortar custos para conseguir sobreviver nesse mercado de mensalidades mais baixas. E, paralelo a isso, em 2017, houve um novo marco regulatório do EAD,
onde finalmente as instituições de ensino puderam se credenciar. Todos lembram que até 2017 era vedado o credenciamento de novas instituições da modalidade à distância. Isso. Portanto, se estabeleceu um clubinho daqueles que já eram credenciados e aproveitaram a crise do FIES para oferecer o EAD como uma oportunidade de acesso ao ensino superior barata, né? E as outras instituições não conseguiam, porque o credenciamento estava fechado. Perfeito. Quando o marco regulatório foi posto, voltamos lá a 2017, houve uma expansão muito rápida desse segmento. Quem eram as instituições que estavam preparadas para essa expansão muito rápida? Eram as instituições que pertencem a grupos educacionais, eram as instituições que estavam financeiramente mais capitalizadas, eram as instituições que estavam mais organizadas para enfrentar esse desafio e ir na frente de todas as demais, né? As pequenas e médias locais e regionais ainda não sabiam se acreditavam na permanência do EAD, se acreditavam na qualidade do que se programava ou do que se entregava, melhor dizendo, na educação à distância, se a empregabilidade do egresso ia efetivamente trazer benefícios aos seus alunos ou não, seria só diplomas na parede, e muitas ainda estão discutindo isso até hoje, 6, 7 anos depois. Fato é que com a Covid o EAD se tornou ainda mais necessário para as instituições de ensino. Foi uma mudança grande. Houve uma mudança significativa. Fato é que quem deixou para entrar depois e ainda está tentando entrar, já encontra um mercado de poucos peixes disponíveis. Os grandes peixes já foram fisgados. Então, esse cenário todo projetou um mercado educacional do ensino superior hoje, como a gente conhece, com big players, com grandes grupos educacionais, porque essas instituições aproveitaram todas essas oportunidades que nós viemos listando aqui para fazer as suas aquisições, para selecionar as instituições que trariam sentido e sinergia às suas marcas, para expandir o seu ensino EAD, para reformular o seu ensino presencial. E hoje são detentoras de nada mais, nada menos que 46% de todas as matrículas desse mercado. Então, reparem, 10 grupos educacionais com 46% de todas as matrículas. Sobram apenas 54 para todos os outros. Óbvio que essas instituições estão atravessando dificuldades, mas isso é uma culpa ou uma responsabilidade de grupo educacional? Não. Eles apenas fizeram o que foi permitido fazer. Se você deixou a porta da sua casa aberta, a visita entrou sem te pedir licença. Esse é o ponto, né? O que a gente vê é que é uma dinâmica e uma adaptação natural da economia. Um espaço foi desocupado, alguém ocupou desse jeito, né? E aí, o que a gente começa a reparar? Primeiro, olha esses números e eu vou colar aqui o meu sistema de BI de inteligência, porque eu definitivamente não consegui decorar esses números, mas eles são muito significativos. De 2015 para cá, 730 instituições foram extintas ou descredenciadas voluntariamente ou não no nosso sistema de ensino superior privado no Brasil. Outras 118 tiveram unificação de mantida, indicando que se tinham algumas unidades, passaram a ter uma unidade ou passaram a fazer parte de outros grupos educacionais. E 256 instituições foram adquiridas pelos grupos. O que a gente olha aqui é que 1.104 instituições que a gente conhecia como pequenas e médias, isoladas ou regionais no Brasil até 2015, simplesmente em 8 anos, 7 anos e meio, desapareceram. Fecharam as suas portas. E com isso a gente estima que quase 10 mil gestores ficaram desempregados, entre todos os níveis, diretor acadêmico, diretor comercial, diretor administrativo, coordenações, gerências e por aí vai. É claro que quando a gente olha esse grande número, a gente começa a entender que o mercado está afunilando. Esse é o objetivo de trazer as nossas convidadas. Esse é o objetivo de debater o tema. Não há espaço mais para tantos gestores assim, e na hora de afunilar, a gente percebe que as instituições estão buscando um outro perfil profissional, não aquele acadêmico catedrático que muitas vezes a gente aprendeu a admirar na década de 2010 a 2020, por exemplo, e antes disso também, né?
Mas o ponto bom disso tudo que a gente está conversando aqui é que não se trata de uma luta de Davi versus Golias. Existe espaço para todo mundo. A gente tem assistido junto aos nossos clientes, pessoas que a gente trabalha e aos colegas com quem a gente conversa, que diversas instituições locais, de nicho, de qualidade, têm conseguido trazer boas práticas para o seu dia a dia de gestão e, consequentemente, têm conseguido retomar o crescimento. Tem conseguido retomar o fôlego financeiro, tem conseguido manter a sua sustentabilidade. Então, essas 1.100 e pouquinhas instituições que encerraram, elas não são necessariamente um espelho de futuro, nem eu particularmente acredito, quero ouvir das minhas convidadas daqui a pouquinho, que esse mercado vai continuar consolidando infinitamente até se resumir a 15, como alguns profetas costumam dizer para a gente. Eu não acho que vai chegar nesse ponto, até porque existem áreas, existem modalidades e existem situações que não são interessantes a grupos educacionais. Elas vão ser abastecidas por iniciativas locais, né? Então, o que a gente vai debater aqui é justamente o que está acontecendo com esses gestores educacionais hoje. O que se espera? Qual é o nível salarial? O que atrai um contratante? O que denigre a imagem desse profissional? O que vai fazer você ser recolocado em caso de necessidade? Uma vez eu conheci um diretor que eu achava ele brilhante, o professor Sérgio. Infelizmente ele não é mais vivo, mas fica o meu abraço. O professor Sérgio me dizia assim, mais importante do que você ter um emprego é você ser sempre empregável. Ou seja, o que estás fazendo para manter a sua empregabilidade em níveis elevados? Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz. Porque, por incrível que pareça, Sônia, Vandi, Michele, uma das coisas que eu mais percebo que eu acho engraçadas e dicotômicas é que eu conheço profissionais que querem se recolocar, conheço instituições que têm vagas abertas e os dois estão com dificuldade de se encontrar ou de se reconhecer como oportunidade mútua. Então, instituições que recebem currículos de pessoas, mas que não se agradam do perfil de nenhuma, segundo elas, e profissionais desesperançosos, chateados, porque participam de processos seletivos e não são chamados. E as perguntas são, por que não me chamam? Quais são os elementos que me mantêm empregável ou com alto nível de empregabilidade hoje em dia? É isso que nós vamos debater com as nossas convidadas. Deixando de lado agora a minha fala, passando o protagonismo às nossas convidadas, que são as pessoas que têm que brilhar, eu vou aqui iniciar nossa conversa primeiramente com a Sônia, fazendo uma pergunta muito simples. E aí, Sônia, Vandi, fiquem à vontade para interagir. Esse é um formato fluido, é um bate-papo, é uma conversa. Podemos interagir no meio das perguntas destinadas ao colega. Então, Sônia, como que você tem percebido a influência de todas essas mudanças de mercado que a gente abordou aqui de forma bem resumida sobre os gestores escolares e universitários atual? Que impacto isso tem no dia a dia dessas pessoas que estão empregadas atualmente? Bom, eu vejo que é necessário nós analisarmos o contexto das expectativas das instituições educacionais e as expectativas das pessoas que estão empregadas ou que estão na busca de uma recolocação. As instituições educacionais, elas atualmente estão buscando muito, cada vez mais, a profissionalização da gestão e, portanto, a sustentabilidade do negócio e resultados daquele negócio. E quando se fala nos resultados do negócio, a ênfase muito na eficácia, na produtividade, na satisfação da sua clientela, os seus alunos. Então, nós temos esse contexto das instituições educacionais. No outro lado, os profissionais, né? O gestor, o educador, seja se ele está empregado ou se ele está em busca de recolocação. Nós percebemos que muitas vezes não tem um alinhamento perfeito por conta das competências esperadas pelas instituições educacionais, dentro desse foco que eu acabei de mencionar, e as competências atuais desses colaboradores, desses profissionais. Tá? Muitas vezes essas competências devem ser reanalisadas, fazer uma autoanálise
para que possa efetivamente fazer uma entrega adequada a esse novo momento das instituições educacionais, né? Então, nós, quando estamos muito entrevistando esses gestores que estão em busca de uma recolocação, vemos que há uma ênfase no propósito da vida, no propósito da instituição que ele está buscando e uma necessidade de rever a qualidade de vida deles. Tá? Isso se acentuou com o advento da pandemia. Não que antes os profissionais não se preocupavam com a qualidade de vida ou de uma instituição que tivesse um bom propósito, mas se percebe atualmente uma ênfase maior, uma preocupação maior com relação a esses aspectos. Tá? O que eu diria que está faltando muitas vezes para se realmente fazer uma boa ligação é uma análise das competências organizacionais da instituição que está requerendo o profissional, as competências do cargo que é necessário naquele momento e também as competências dos profissionais. Tá? Então, esse encontro de competências organizacionais e competências do profissional requerido para aquele cargo é que realmente faria uma boa junção para a instituição de ensino ficar feliz na contratação, tá? E o profissional também ficar feliz no momento da entrada e na manutenção dele naquela instituição, ok? E já te aconteceu uma sensação, quando conversa com a instituição de ensino, neste caso, de que ela não tem expectativas reais ou não sabe exatamente que expectativas tem sobre um cargo que ela tem aberto? Bom, muitas vezes sim. Lá na UMOS, como nós trabalhamos muito com esse processo de seleção, recolocação e outplacement, o primeiro ponto que nós conversamos com as instituições que nos procuram para uma análise ou uma procura de um profissional que queira contratar, é nós mandarmos um perfil. Qual o perfil que você requer do novo profissional? Sim. Então, é também com o objetivo do gestor que vai contratar fazer um momento de reflexão. Então, peraí, como que é esse perfil? Né? O perfil não apenas em termos de características, de atribuições de responsabilidades, mas também o que se espera em termos de habilidades, atitudes, que expectativa você tem em termos de resultado deste profissional? Porque dessa maneira, quando você pontua as competências requeridas e aquele contratante vai realmente pensar no que ele quer para o futuro profissional a ser contratado, também ficará bem melhor no momento da entrevista ou no momento da decisão se aquele profissional tem aqueles itens requeridos. Então, assim, a nossa recomendação para as instituições educacionais é realmente trabalhar baseado no perfil por competências. E no profissional que quer uma recolocação, é o tempo todo rever as suas competências atuais, né? Quando for chamado para uma entrevista, para uma oportunidade naquela IES, analisar o perfil da IES, analisar o que é esperado para aquele cargo, para ver se tem um bom casamento. Porque os dois precisam ser felizes. O que vai contratar e o que será contratado. Na verdade, a gente quer ser feliz na vida, não é? Rodrigo. E cada vez mais a gente tem percebido isso, né, Vandi? Cada vez mais a gente tem visto algumas pessoas profissionais bem remunerados que fazem escolhas diferentes de vida buscando bem-estar. Né? Até achei engraçado que um dos cargos da Michele, que vai falar conosco daqui a pouquinho, é essa questão do bem-estar. Como é que você tem visto isso, Vandi, nas instituições de ensino que você conversa? Completando um pouquinho o que a Sônia falou, eu vejo bem isso. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente é solicitado uma vaga, né, que entra para a gente procurar o profissional adequado, a própria instituição não está muito bem situada no que ela quer da vida, aspas. Qual é o seu propósito, precisa ficar muito claro, qual é o seu diferencial, né?
e qual é realmente a expectativa que ele tem com o profissional. Mas antes da profissional, é a expectativa de crescimento da própria instituição, né? Como é que ela vê seu futuro? O que ela está esperando para frente? Porque hoje a análise é dupla. Eu acho que a instituição analisa o candidato e o candidato avalia muito a instituição antes de aceitar. Sim. Porque o jovem hoje, e não só o jovem, a pessoa mais madura também, ela tem assim, expectativas de vida, como ela disse, depois da pandemia, muito mais definidas, né, de felicidade, de bem-estar, mas ela quer um projeto que seja um desafio, que seja um desafio para a sua carreira, que venha contribuir para a sua carreira, como você falou um pouquinho no começo também, né? Carreira, a gente tem que estar sempre empregável, né? Exato. Como manter essa empregabilidade, mesmo às vezes fora do mercado. Então, ele quer aceitar um emprego que vá de acordo com as suas crenças, né? Com o que ele acredita, com o que ele pensa. E a instituição precisa ser bem transparente. Às vezes, numa bem pequena, é mais complicado. Às vezes, a gente conversa até com o reitor, com o CEO, né? Com o dono, mantenedor, e ele precisa ter claro isso. Mas aí é que eu faço uma entrevista pessoal com esse contratante, para ele, realmente, a gente vai chegando e vai levantando quais são suas crenças, qual é o propósito da sua instituição e qual é seu diferencial, porque às vezes ele não parou para pensar ainda nisso. Ele só quer uma pessoa para uma vaga X. Resolva essa dor aqui. Resolva esse momento. Não é assim. Ele precisa resolver bem para que o negócio tenha futuro, né? Flua e os dois lados felizes, como disse bem a Sônia, para chegar a um bom resultado. Então, eu preciso estar bem atenta, primeiro com a instituição e depois com o candidato. Eu acho que a avaliação é dupla. Eu e a Vandi estamos bem alinhadas. Estamos, com certeza. São autoridades, não é? A gente só tem que dizer sim, sim, senhoras. Eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente podia explorar num momento um pouquinho futuro, guardar numa caixinha para a gente retomar ainda nesse episódio. O primeiro é a diferença do perfil e do que se espera do perfil de um gestor para instituições que são pequenas, para instituições que são médias com algum nível maior de infraestrutura administrativa e para aqueles que são gestores ou serão gestores de grandes, né? Porque eu acho que o nível de autonomia e o que se exige em termos de estratégia e performance é muito distinto. Né? Na pequenininha é aquela metáfora do jogador de futebol. Ele cobra o escanteio, vai para a área cabecear e ainda defende. Né? Na média, você cobra o escanteio, de vez em quando você tem que ali cabecear, mas pode ser que você tenha um apoio. E na grande, basicamente, você é um executor das estratégias que vêm prontas. Então, você tem que ser um exímio executor. Acho que esse ponto a gente podia guardar numa gavetinha e abordar daqui a pouco. Acho que tem umas perguntas aqui que vão caber. Mas o outro ponto que eu gostei que vocês deram o gancho é a questão do bem-estar. Porque muitas instituições, quando eu converso, ainda não estão devidamente preocupadas com isso. E elas se perguntam, mas trabalhar aqui, porque todo mantenedor acha que a sua instituição é a melhor que existe. Melhor do mundo. E está no direito de achar, porque afinal de contas é um esforço pessoal deles ou da família, ou dos amigos, enfim. Por que essa vaga está aberta há tanto tempo, com uma remuneração alta, com uma instituição de prestígio, numa localização XPTO, e eu não consigo fechar o gestor? Então, como é que vocês estão vendo essa questão, que eu vou chamar de diversidade, num aspecto mais amplo, que é como eu entendo ser a minha felicidade, e felicidade é um conceito absolutamente individual. Com certeza. Né? E como é que isso se alinha com a vaga? Vocês estão vendo as instituições se debruçarem sobre isso? Quando você falou, Vandi, do quem sou eu, está dentro ou contido nesse quem sou eu, que valores eu pratico, que pontos de vista eu externalizo, que bandeiras eu levanto ou deixo de levantar? Sim. Veja assim, que a sociedade, de uma maneira geral, tem mudado bastante. Não só as instituições educacionais, a sociedade mudou. E com isso, os propósitos da instituição também precisam estar alinhados com essa mudança social. Os profissionais atualmente, eu mencionei a felicidade, né, e o propósito. Quando eles procuram uma recolocação, eles analisam a instituição no âmbito de propósitos como um todo.
Tá? Não apenas do âmbito, eu vou ter uma qualidade de vida, eu vou ficar feliz com o que eu estarei fazendo. Não é só salário, não né? não é só salário, não é a remuneração, mas também esta instituição no mercado, como que ela tem interagido enquanto propósitos sociais. Tá? Nós sabemos que as instituições já têm um lado, vamos assim dizer, social, quando comparado com as outras indústrias no mercado, ela já se beneficia com um ponto que perante a sociedade. Nos obriga, né? Perfeito. Mas tem outros critérios. Por exemplo, nós temos aí o ESG, né? Que hoje, mundialmente, tem requerido uma atenção muito grande de todas as organizações, de todos os setores. Então, esse ponto das instituições educacionais precisam também serem reanalisados em termos como que eu estou perante esses requisitos do ESG. Tá? Como que está a minha governança, como que está o meu relacionamento com o meio ambiente, como que estão as minhas práticas sociais, não apenas pensando na extensão, tá? Que, ok, muitas fazem muito bem a tarefa de casa com relação à extensão, que estaria atendendo alguns, né? Mas como que é esse relacionamento com a sociedade? O que eu tenho feito para uma sociedade melhor? Então, isso eu entendo como os propósitos daquela instituição alinhados, sim, ao momento atual da sociedade, a sociedade no mundo. E, Vandi, essa nova geração de gestores que tem assumido instituições de ensino, seja por sucessão familiar, parece que teve um movimento importante, né? Diversas instituições colocaram seus sucessores. O desafio e a complexidade estimularam isso também nas nossas instituições, mas aquelas também que não têm uma sucessão, mas que mudaram de gestores. Como é que esses novos gestores têm percebido que uma vaga não é só um salário, uma incumbência, mas também precisa ter um encaixe humano ali? Olha, quando você está falando de sucessão, é um bom tema, porque é o seguinte, acho que assim, quando nós falamos na segunda geração assumindo a instituição, a percepção fica mais fácil de perceber isso tudo que a Sônia disse, quer dizer, perceber valores culturais, valores sociais, quer dizer, a importância de estar no mundo atual, né, com valores que a gente está convivendo diariamente, né? A gente hoje, para comprar uma coisa no supermercado, você vai ver se a empresa é politicamente correta, digamos, e atende todas a sociedade está exigindo isso. A sociedade isso, exige isso. A mesma coisa quando você vai procurar um emprego, por que não, né? Então, nessa geração mais nova, eu vejo isso mais aberto. Mas, como tudo em educação, é um pouquinho mais devagar, às vezes, que outros setores. Então, elas estão se abrindo, eu diria que estão se abrindo para isso, estão começando a pensar nisso. Eu fiz uma vaga de compliance dentro de educação, que eu fiquei feliz da vida, porque eu não imaginava que o pessoal já tinha evoluído tanto. E, assim, evoluiu, sim, e está fazendo um trabalho de ESG maravilhoso, perfeito. Então, eu acho que isso é o que eu disse, assim, é ter claro a instituição, qual é o seu propósito de existência. Existo para isto e ajo de que forma para chegar nisso. E aí, passar isso para todas as etapas. Os benefícios, eu acho que também entram nessa avaliação. Sim. Né? Porque, assim, antigamente, a gente nem tinha recursos humanos dentro de uma IES. Estou falando lá atrás, um pouquinho. Era um DP, quase, né? Hoje, a gente já vê, como a própria Michele, que nós temos aqui, né? Quer dizer, hoje já tem recursos humanos como uma coisa estratégica, pensando estrategicamente, né? O que ajuda muito, porque tem visão, ele já está no âmbito de discussão com a direção maior, né, com mantenedores, com o board todo, e está entendendo o futuro da instituição. Os recursos humanos. Porque isso aconteceu em função da pandemia em todos os segmentos. Né? RH, que era o coitadinho, ficava um pouquinho lá, abaixo do marketing, abaixo da financeira, ele subiu, porque a importância dele da noite para o dia virou enorme. Como eu resolverei a situação?
no ano fatídico pandemia. E isso está começando a refletir também na educação. Então, os grandes grupos levaram a isso antes, né, profissionalizando e contratando profissionais de outras áreas também para isso. E os menores estão também agora querendo isso e fazendo um pouco disso, quer dizer, já contratando pessoas, pensando e dando mais espaço para cada uma. Eu acho só que tem que se discutir talvez mais depois o perfil, as competências que hoje estão sendo priorizadas, né? Exatamente isso. Aí vem para um ponto que eu acho delicado do trabalho de vocês e acho que é um ponto sensível demais que vocês devem passar em algumas situações, que é assim, um profissional muito experiente, muito tarimbado, com excelentes resultados, mas que não tem os valores humanos, sociais, compatíveis com aquela vaga e recebe um não. Como que vocês conseguem trabalhar com este perfil de profissional para tentar sensibilizá-los de que existem novas competências que são alheias àqueles números e indicadores que ele tanto trabalhou para conseguir conquistar, para que ele consiga uma recolocação? Isso é bem visto por essas pessoas? Eu não vejo problemas. Sim. É super importante você dar um feedback para aquelas pessoas que participaram do processo seletivo e que não foram aprovadas, por exemplo. Por favor. Tá? Isso é muito, muito importante. Agora, durante o próprio processo seletivo, você vai alinhando com o candidato em termos assim, né, do que é requerido, o que efetivamente aquele candidato tem enquanto competências. No momento do feedback, se aquele candidato não conseguiu, né, a vaga, ele não evoluiu no processo, não evoluiu, precisa precisa dar um feedback. Olha, você não evoluiu por tais e tais e tais itens, tá? Às vezes o candidato procura, eu quero saber mais, por que que eu não fui realmente, né, aprovado? Então, a transparência naquilo que ele precisa desenvolver em termos das suas competências, porque competência, como você bem sabe, a Vandi também, não são só os conhecimentos, né? Tem toda a parte de atitudes, né, de como ele coloca efetivamente os seus conhecimentos em ação. Então, isso precisa dar um retorno, um feedback para essas pessoas, principalmente em cargos de liderança, tá? Então, eu não vejo como um problema, acho que a Vandi também não, né, Vandi? Esse tipo de... Eu vejo né? que, assim, hoje é muito valorizado, são muito valorizados os soft skills, né, que a gente chama, quer dizer, eu tenho até algumas vagas que, quando o mantenedor que a gente conhece, tal, ele até diz, olha, Vadir, aprender as atribuições, todo mundo aprende, isso é o de menos, mas eu quero alguém com um gênio maravilhoso para saber lidar com a equipe, lidar com os superiores, né? Conseguir lidar com a sucessão familiar, tal. Vencer as resistências. Vencer as resistências. E ainda tem uma coisa, que as IES ainda são muito familiares. Ainda tem muita pelo Brasil afora. Eu trabalho muito o Brasil todo. Então, eu trabalho, às vezes, lá, Amazonas, Pará, interior do Rio Grande do Sul. E aí você encontra realmente aquelas IES familiares, né? E que precisam ter pessoas com muito jogo de cintura para trabalhar. Então, eles pedem isso. E eu tento avaliar isso no candidato, até onde ele é flexível. Isso dá para a gente avaliar, entrevista em profundidade, entrevista escrita, se for o caso, a gente faz aplica algum programa de avaliação diferenciado, mas, assim, é uma coisa muito requerida, entendeu? É esse jogo de cintura. Esse é um lado. O outro lado que eu vejo fundamental, que todo mundo hoje quer, é um profissional mais multidisciplinar. Nós conversamos até isso, né, Rodrigo? Mas, assim, que é aquele profissional que, mesmo que seja do acadêmico, ele tem que ter visão do negócio, ele tem que ter aquele pertencimento de dono, se sentir, sabe, aquela postura de dono, entender um mínimo de finanças, saber o que é trabalhar com metas, saber o que é trabalhar com, né, objetivos claros, financeiros, ter visão de mercado, né? Saber quem é a sua concorrência, quanto cobra a minha concorrência, quem são os meus principais
né? Players que estão ali do meu lado. Tem que saber. E isso, antigamente, não era necessário, não era tão cobrado. Hoje é aquele profissional quase que completo para determinados cargos. Não é, Sônia? Então, assim, é quase um milagre que eles querem, mas a gente tem que adaptar a cabeça do contratante e também achar o profissional que tem essa visão. Porque não dá mais também para separar. A instituição de ensino é um negócio, como qualquer outro, e precisa se reabastecer e ter esse sentimento de que ela vive desse negócio para poder ampliar o próprio negócio, qualificar melhor, dar mais abertura, crescer, desenvolver. Então, até um coordenador de curso é um grande gestor. Porque se ele não for, é aquele curso que não vai para frente. Exatamente. Isso é invariável. Mente acontece, né? Você tem coordenadores muito acadêmicos de algumas áreas e coordenadores com visão de negócio. Então, o ideal é que a gente consiga esse misto, que as pessoas vão se aperfeiçoando um pouquinho nisso, porque não há quem hoje não pergunte, mas a pessoa sabe o que é um EBITDA? Não, sabe perfeitamente. Tem noção, sim, como é que chega lá, o que é lucro, não, tal. Até porque os grandes grupos trabalham assim, mas os pequenos passaram a trabalhar também assim, cada vez mais, por uma questão de sobrevivência. Exatamente. Perfeito. Gostaria até de contribuir com um ponto disso que a Wandi trouxe, que eu concordo plenamente com as colocações dela, e entendo as dores das instituições educacionais quando não encontram esse profissional que realmente traga aquilo que é tão desejado, os resultados, né? Então, um ponto que é muito importante para os gestores, os educadores que estão nos vendo e estão nos ouvindo, é pensar em desenvolver o foco no empreendedorismo, porque a pessoa que é uma empreendedora da sua atividade, quando eu falo empreendedorismo, não de criar um negócio, mas de ser um empreendedor naquela atividade, porque aí vai fazer o máximo em termos de resultados, vai se desenvolver numa visão estratégica, numa visão de gestão de pessoas adequada. Então, muitas vezes eu sinto que falta nesses candidatos esse foco mais do empreendedorismo nas entregas diante daquilo que uma instituição educacional necessita, tá? E ao desenvolver esse lado, com certeza vai entender melhor a visão estratégica do negócio e vai se fortalecer junto com a instituição, vai desenvolver a sua liderança, a maneira como vai gerir a equipe, porque, com certeza, todos os gestores são gestores de recursos humanos. Concorda comigo? Claro. A área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, cabe ao estabelecimento das diretrizes, das políticas, né? Mas cada líder, cada gestor é um gestor de pessoas. Isso precisa ser desenvolvido. Não é tão fácil, não. Ter uma liderança, para ter uma equipe que esteja bem ativa. Com a equipe. Exatamente. Né? Em sintonia, quer dizer, ser um bom líder é um ponto fundamental. Acho que a palavra é resiliência no final de tudo isso. Né? É saber exigir com inteligência nas oportunidades que elas se uma ótima palavra, exatamente. Colocam, né? Isso aí. Eu só para concluir, se eu pegar esse gancho, porque esse gancho é importante, eu vou acabar esquecendo. Uma coisa que eu reparo, e tenho reparado, graças a Deus, menos, é que as instituições ainda, as pessoas, os gestores institucionais, ainda tratam os seus territórios como feudos. Então, eu tenho feudo acadêmico, eu tenho feudo comercial, que é recente, porque até 2014 não se podia falar tanto assim. Comércio aqui, Deus me livre, aquela coisa toda, mas é uma evolução clara. O feudo administrativo financeiro e eles não se conversam. Então, se o acadêmico não tiver que se meter no comercial, que não tiver que se meter, ou se puder atrapalhar, inclusive, para não colaborar, é possível, né? Porque quem está na academia não se acha responsável pelo resultado da captação e quem está no financeiro não acha que é responsável pelo impacto da academia, quando tudo está integrado.
Quando tudo Com depende de uma certeza. liderança que consiga perceber o negócio como um todo. Mas essa transformação, ela tem sido uma exigência das atuais novas gestões, sejam de pessoas ou de filosofias, né? E aí, nessa questão de me qualificar um pouco mais para ir além e contribuir com um colega de uma outra área, como uma engrenagem só, eu caio, enquanto gestor, numa situação de dúvida que é como me qualificar e onde buscar esses conhecimentos. Porque, inegavelmente, este também virou um mercado. Né? Um mercado de cursos, de eventos. Daí a Hummus, né? Que A Hummus está desenvolve tantas Exatamente. capacitações. E entre nós aqui, que tem gente há muito tempo na área muito séria, mas também tem muita gente nova que tem agregado pouco Isso. nesse conceito. Não estou dizendo que todos que são novos agregam pouco, nem todos que são Claro. antigos agregam muito. Claro. Mas se alguém perguntar, enquanto gestor que procura os serviços de vocês, ou o aconselhamento de vocês, ou simplesmente o ombro amigo de vocês, onde? Então, deixa eu completar só um pouquinho o raciocínio da Sônia, que eu concordo plenamente. Quer dizer, eu acho que essa visão de empreendedor, a pessoa empreendedora, ela não tem que ter um negócio, ela tem que ser empreendedora por natureza, ou seja, ela empreende no seu cargo, função, com a sua equipe. Ela está sempre pensando como desenvolver e crescer. Além disso, tem duas competências, duas qualidades fundamentais hoje, que todo mundo tem que ter e tem que buscar essa formação se não tiver. É a tecnologia, que não escapa mais, quer dizer, a pandemia veio para dizer isso para a gente, né? Quer dizer, quem não sabe, que aprenda, né? E a inovação, tem que ter esse espírito inovador, porque a inovação hoje está impregnada em tudo no mundo, né? Não tem mais essa de... eu vou ficar ali a vida inteira fazendo a mesma coisa. Não existe. Eu acho que tem que pensar de forma inovadora sempre. Certo, Tem que procurar isso no seu espaço, no seu convívio, com os seus pares, com as outras instituições semelhantes. Você busca inovação e acha, tem muita coisa acontecendo. Né? E procurar, como a umas outras instituições que dão essa formação complementar. Quando o candidato não tem, a indicação para mim é essa: olha, você vai buscar mais formação aqui, em visão de mercado, em marketing, comercial, em financeiro, e assista alguma coisa de empreendedorismo, de inovação, que tem muita coisa boa por aí, para assistir, para ver. E tecnologia, quer dizer, o que eu percebi, uma mudança até muito favorável depois da pandemia, para alguns, mas a grande maioria, eu diria, para alguns não, para a grande maioria. O pessoal do acadêmico, que era bem resistente ao EAD, por exemplo, a tecnologia, teve que virar a chave em uma semana e largou a resistência para trás. E aprendeu, trabalhou com ela. E eu vi muito professor, até do ensino básico também, assim, que foi buscar com o colega mais jovem, aquele professor que tinha resistência com tecnologia, foi buscar lá no colega jovem: olha, você me ajuda? Eu agora quero fazer tudo sozinho, eu quero fazer minha live, eu quero dar minha aula online. E conseguiu, né? E assim, teve escola que conseguiu fazer um trabalho excelente. E teve escola que ficou lá empacada porque não tinha nada de recurso. Então, o EAD, para mim, também para mim é uma realidade, que agora não tem volta. Posta. Você quer saber uma informação que eu acho relevante, que vai, inclusive, contribuir com os argumentos de vocês? O Google trouxe para a gente, que a gente é uma agência, né? Entre outras coisas, a gente capta leads. O Google trouxe para a gente uma informação de que 97% de todas as buscas hoje pelo ensino superior no Brasil, elas não consideram mais a modalidade. Então, o público, que é o alvo das instituições de ensino, já não procuram se é online, porque para eles isso deu no mesmo. Deu na mesma coisa. Não cabe a nós, então, instituições e profissionais, ficarmos nesta rinha de galo, porque o mercado já entendeu que é isso. Sim, com certeza. Com certeza.
E até respondendo aquilo que você perguntou anteriormente, Rodrigo, eu vejo que está diminuindo esses conflitos entre as áreas acadêmicas, exatamente. financeiras, Eu comercial, tá? Acho que estão se unindo Exatamente, mais, porque entendendo é mais. necessário Afunilou, essa, né? exatamente, é necessário essa junção, todos juntos em prol de um resultado efetivo para a universidade, para a IES. Então, antigamente existia muita rixa. Hoje eu estou não é vendo mais que assim, isso não. está diminuindo muito, tá? Agora, em termos de formação, eu acredito sim que um profissional tem que buscar a formação continuamente e não apenas nos cursos, nos congressos, claro, como eu disse que a OMUS contribui bastante, mas também, Rodrigo, nos feedbacks e no feed forward dentro da própria instituição. Isso também é assim, um valor enorme para cada um desses líderes, tá? Quando você recebe um feedback do seu gestor, daquilo que você está entregando adequadamente e aquilo que não está bom, também é uma possibilidade de um crescimento muito grande. Tá? Isso é uma forma de desenvolvimento. Então, o feedback deve fazer parte vamos assim dizer, das IES que queiram realmente profissionais melhores. Mas não parar aí, não parar no feedback, porque o feedback, ele é ponderado no quê? No passado, no que aconteceu. É importante você apontar, mas é baseado no passado. Eu recomendaria também o feed forward. Tipo, no momento que você está com o seu gestor, com o seu colaborador, enfim, além do feedback, você apontar tudo aquilo que você necessita de novas competências e que você vislumbra que ele possa entregar. Tá? E aí sim, desenvolver um plano de desenvolvimento para aquele colaborador. Aí fica perfeito. Então, acho que vivendo e aprendendo. Gostei da palavra e gostei da filosofia. Já vou aplicar aqui. Meninos da Young, se preparem que vamos mudar. Mas eu acho que condição princípio, o que nós estamos falando aqui como um acordo é, se você quer elevar o seu nível de empregabilidade, vá conhecer as áreas conexas com as quais você tem que trabalhar. Acabaram os feudos. Lamento, vamos adiante. O lifelong learning é para valer, para todo mundo em qualquer área. É de verdade. Isso mesmo. De verdade, não é Isso mais mesmo, é verdade, uma coisa assim utópica, é real. Quem não tiver em constante aprendizado, gente, fica para trás, porque de um dia para o outro, alguma coisa nova já saiu, gente. Vai surgir. Porque a gente tem informação muito disponível. Há um movimento muito claro que eu acho que os gestores universitários estão numa ponta de conforto, que renegam esse assunto como algo secundário, que é a busca de instituições de ensino por profissionais gestores que vêm de outros segmentos. O que eu mais ouço falar é: não vai dar certo porque o mercado de educação é muito diferente. Bolas, todos os mercados são muito diferentes. Eu sei, eu entendo, nós somos muito regulados, nós temos uma série de características que são singulares. Até aí eu respeito. Mas não considerar que um colega advindo de uma outra indústria possa aprender o que nós já sabemos é zona de conforto. É não enxergar o óbvio, porque no meu olhar, e aí eu gostaria de entender como que vocês percebem isso, no meu olhar, quando a gente se abre para olhar a outra casinha, é porque o que tem dentro da nossa casa não nos satisfaz plenamente. Como é que vocês estão vendo a chegada desses profissionais, se eles efetivamente estão fadados ao insucesso ou se eles estão aqui muito mais para nos dar o alerta de que nós, gestores, talvez não estejamos atendendo às expectativas dos nossos contratantes? Posso fazer um comentário? Deve, eu vim aqui para lhe ouvir. Nós viemos aqui para lhe ouvir. Imagina. Eu acho que é o seguinte, que bom que os outros estão começando a pensar em outras áreas, se juntando à educação, porque eu acho que contribui em determinadas áreas. É claro que quando a gente fala do acadêmico, eu não tenho como fugir do acadêmico, é uma carreira.
Certo. Para acadêmica, eu diria, a única coisa que você tem que pensar se você quer seguir a carreira, faz logo o mestrado, porque é a única coisa que é necessária mesmo para quem quer a docência e tudo mais, seguindo a E acadêmica. aí, pausa, me perdoa a interrupção, as maiores caneladas de pessoas de outras indústrias no nosso mercado é justamente quando elas começam pelo acadêmico. Ali não. Ali é coisa. Ali é atividade fim. Ali é atividade tem que ter background. tem que ter background, tem carreira. 100% Não de tem acordo. outra solução. Agora, para as outras áreas de apoio, que não são mais apoio, como você disse, são tão importantes quanto, Sim. estão de igual para igual, precisam Sim. interagir o tempo todo, eu acho que, às vezes, oxigena bastante trazer alguém de fora e até dá muito certo. Por quê? Eu vou falar uma área bem específica, comercial. Quem é um bom comercial, é bom comercial para qualquer área. Ele vai ter um tempo de adaptação, sim. Ele precisa conhecer o negócio de educação, ele precisa conhecer a regulação, que é o que mais vai condicionar sempre a educação. Perigosíssimo de falhar. Mas isso tudo ele conhece e se adapta em pouco tempo. Sim. Se ele for um bom profissional. Mas ele traz um certo frescor para a área comercial, um pensar novo, às vezes, que é a forma de algumas estratégias comerciais que hoje são utilizadas, são novas na educação. Então, assim, eu conheço grandes grupos até, que tem gente de fora nessa área, com muito sucesso, né? Quando existem as vendas, eu digo, às vezes tem profissionais que são vendidos juntos, são comprados juntos, aliás. Eles vão, porque eles são tão bons no que fazem. Sim. Mas, assim, financeiro, eu acho que até o RH é possível, não sei a opinião da Michele, mas, assim, marketing, comercial, são áreas perfeitamente administrativo, geral, né? Mais específico. Um compliance, por exemplo, não vende educação, vende alguma outra área. E que né? pode perfeitamente ouvir quem tem a bagagem educacional para tomar suas decisões. É um período de adaptação, sim, que não é longo. Ele pega as nuances todas dessa especificidade da educação, do trabalho da educação, e traz alguma coisa nova, que às vezes ajuda muito a modernizar o pensamento até do mantenedor, do diretor-geral, principalmente nas menores. É bacana isso. E eu acho que é perfeitamente viável. Sim, eu concordo com a Vandi. Eu gostaria de fazer 2 comentários dentro dessa linha, tá? É muito saudável você trazer pessoas de fora do mercado educacional para compor a gestão da IES, porque isso realmente traz frescor, traz novas metodologias, traz novos olhares, novas competências. Então, isso é muito positivo. Nestas áreas, né, que, como a Vandi comentou, que pode ser administrativo, comercial, marketing, RH, enfim, operação, enfim, é totalmente possível fazer isso, tá? E o segundo comentário que eu diria é com relação aos profissionais que nós estamos entrevistando para trazer, que é do mercado, sem ser educação, para vir para a educação. Geralmente, não é a instituição, assim, o segmento requerido por esses profissionais. Tá? As instituições educacionais não estão, infelizmente, objeto de desejo, exatamente, né? Não é desejável como primeira opção para esses profissionais que não são do segmento educacional. Isso precisa ser dito aqui, tá? Por que não é desejável? Então, até que ponto nós, enquanto segmento educacional, estamos trabalhando perante o mercado, perante a sociedade, a nossa marca enquanto empregadora, para que possamos atrair o desejo desses profissionais que estão em outras indústrias a virem, a desejarem o segmento educacional. Então, queria realmente frisar esses 2 pontos, né? Da importância de trazê-los, mas muitas vezes, quando nós estamos buscando ou entrevistando, não é um objeto de alto desejo deles. Mas aí a complexidade, completando, Sônia, eu acho que é o seguinte, as instituições,
quando eu falei muito em RH estratégico, né, que é uma mudança de visão, e isso começa a mudar muita coisa dentro da instituição, entendeu? Trazer benefícios, trazer o que todas as outras áreas oferecem. A primeira coisa que um candidato hoje quase pergunta para a gente, eu garanto que você é a mesma coisa, e o plano de saúde? Tem plano de saúde? Tem plano de aposentadoria? Tem previdência? Essas são as primeiras perguntas, porque hoje todo mercado nosso segmento oferece tá um alguma trás, coisa. Nosso segmento, como eu disse, a educação anda sempre um pouquinho atrasada. Ela está começando, mas eu acho que quem ajudou e está facilitando um pouco as pessoas entenderem isso foram os grandes grupos. Vamos fazer o seguinte, o nosso papo está delicioso e agora vai ficar ainda mais inspirador, porque do outro lado temos a companhia da diretora de desenvolvimento, remuneração, bem-estar, a responsável por atrair diversos talentos para a nossa área, Michele Dente. Seja muito bem-vinda ao nosso Young Podcast. A palavra inicial é sua para uma saudação. Fica à vontade, Michele. Prazer, Rodrigo. Prazer, meninas. É muito gratificante estar aqui em nome da AFA, representando o time de gente e a maior empresa de educação médica do Brasil e da América Latina, estreitando essa parceria aí com a Brand New. Então vai ser um prazer compartilhar um pouquinho das nossas práticas e o que a gente dissemina, independente do âmbito ser educacional, ou independente de área, a busca por talentos e habilidades e competências acabam se repetindo no que a gente tanto quer atrair, quanto desenvolver e reconhecer dentro de casa. Imagina, a nossa alegria é imensa. Eu peço mais uma vez a você, peço não, né? Eu entrego a você a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite. Nós estávamos num papo aqui muito animado com a Vandi e com a Sônia em relação à presença de profissionais de outros mercados no setor de educação, que muitas vezes alguns gestores educacionais torcem o nariz e dizem que obviamente não vai dar certo, porque o nosso mundo é muito diferente, muito especial. E nós estávamos aqui justamente dizendo que não necessariamente, né? O nosso mundo é tão diferente ou tão especial quanto todos os outros. Existem especificidades que um gestor competente consegue perceber e a partir daí ele surfa a mesma onda que todo mundo. Então, seria muito bom para a gente ouvir você do lado da contratação e não do lado do profissional. Como é que você enxerga essa questão de buscar talentos em outras indústrias para atender as expectativas de uma instituição de ensino? É claro que depende muito das exigências e das circunstâncias, mas de uma maneira geral a gente foca em potencial e experiências, né? Muito mais do que certificações, status e o próprio currículo. Por vezes a gente acabou até deixando o currículo de lado e foi se atendo mais ao que as experiências que o profissional, que o candidato acabou agregando, o que aquilo realmente trouxe de diferente para a vida dele, para a carreira dele, que ele pode depositar diante do desafio aqui na AFA. Obviamente, quando a gente vai para uma exclusividade acadêmica, numa determinada especialização, titulação e etc., eu não posso ignorar a carreira do meu professor. Mas quando a gente vai para outros cargos, para outras posições administrativas, do lado mais corporativo, que dá assistência, até as nossas frentes operacionais de graduação, de educação continuada, a gente hoje sim tem compartilhado e percebido muito mais essa abertura, essa condução de entrevistas por competências mesmo, por experiências e apostando no potencial daquele candidato.
como que ele lidou com diversas situações de conflito, situações adversas, o quanto que ele consegue exercitar também em diferentes âmbitos, a empatia, e mais ainda quando a gente está falando de uma posição de liderança, de gestão, então mesmo nos núcleos acadêmicos, a gente tem a figura dos coordenadores de curso, dos nossos diretores acadêmicos, reitores, diretores de unidades, se torna ainda mais complexa aquela atuação, né? E aí a gente tenta sondar e captar das experiências o quanto que existe uma prática de liderança humanizada, de empatia, de escuta, de uma busca por soluções e não ficarmos restritos aos problemas, imersos nos problemas, mas sempre nessa busca promover e envolver uma colaboração. Então, eu não chego a uma solução sozinho. É claro, o raciocínio lógico ele é meu, e até em função dos meus repertórios, mas aqui a gente também fomenta a colaboração e a própria diversidade como um grande caminho de inovação, de resultados, e alguém que já tenha executado isso ao longo da sua carreira, vivido isso ao longo da sua carreira, com certeza larga na frente de outros candidatos, independente de se ele é formado em uma instituição XYZ ou numa graduação, num determinado curso, e para aquela área, até então, aquele conhecimento técnico era mais essencial. A gente tem percebido que não, sem dúvida, o conjunto da experiência e do comportamento é o que hoje são diferenciais e não aquele conhecimento de formação. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Não, respondeu maravilhosamente bem. Na verdade, parece até que você estava nos ouvindo quietinho ali no cantinho, porque nós falamos situações muito próximas, né? Nós iniciamos aqui o podcast falando, entre outras coisas, de gestores educacionais que já têm larga experiência nesse mercado, mas que estão, por situações diversas, desempregados nesse momento, buscando recolocação, e que existe uma certa incompreensão / frustração de por que nos processos seletivos para as empresas atuais, para as instituições atuais, sobretudo essas com as pegadas mais modernas, né, que a AFIA absolutamente é caracterizada por isso, por que eles não são prioritários? E você foi cirúrgica na sua colocação, ainda que nós não tenhamos deixado essa saia justa no ar para você responder. Mas ela está claríssima. Na verdade, é muito mais do que só o seu currículo, é quem você é também, né? E como você consegue se colocar diante das situações. Perfeito, Michele. Eu sei que você está com um horário super restrito, então eu queria fazer uma pergunta para ti, que para nós, assim, pessoalmente, tá? É uma curiosidade que eu tenho. Vocês têm uma necessidade de contratar gestores para os mais diversos recantos desse país. Há alguns em cidades que todos querem viver, outros em cidades que ninguém sabe onde está no mapa. Né? É difícil, né? É complicado. Como que você consegue aí na AFIA administrar esse desafio de reter talentos, atrair talentos também para essas cidades mais longínquas, vamos dizer assim? Existe uma diferença de perfil profissional que vocês identificam e escolhem para essas situações? Existe um critério tipo serviço militar, eu começo por ali, depois eu venho para cá numa transferência? Como é que funciona isso para a AFIA? Porque é muito curioso a capacidade que vocês têm de atrair bons profissionais para lugares absolutamente distantes de centros urbanos. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Não só respondendo essa pergunta, mas o que talvez justifique um pouco hoje de a AFIA só ter 4 anos de vida, apesar de 25 anos praticamente no universo educacional, de ensino superior, em função de NRE, né? A AFIA nasceu da fusão de NRE com Medcel. Medcel é uma empresa menor de São Paulo, de cursos preparatórios para residência médica,
E aí, nessa fusão que originou o grande sonho de ser a maior empresa de educação médica, 100% mediada por tecnologia. E isso que faz da gente atuar nesse tripé muito desafiador e muito nobre. E aí, quando eu falo disso, eu traduzo em cultura, que é a nossa identidade, a nossa essência, e sem dúvida é um traço muito particular e peculiar da arte. A gente acaba atraindo profissionais que muitas vezes passaram por todas as nossas concorrentes, afinal, elas são mais antigas e mais experientes, digamos assim, que a gente, se for considerar só o tempo de existência da arte. Então, a gente atrai pela nossa característica de no comportamento, no clima, no ambiente, até nessa formação, de dar oportunidade para as pessoas, de buscar em determinados perfis o quanto que esse profissional tem de disponibilidade em aprender, em reaprender, em desaprender, o quanto que ele se adapta a essas situações, como eu comentei, tanto adversas quanto regiões completamente diferentes do que ele tinha. E é claro, a gente tem que dar recursos. Não adianta a gente só exigir, a gente só cobrar e essa balança ficar eternamente desfavorável, né? Uma hora a conta chega e a gente não quer esperar a conta chegar. Por isso a gente, desde a largada, desde o início, seja num processo seletivo ou quando a gente atrai esse profissional, ele se encanta pela forma como a gente cuida das nossas pessoas, porque gente é o melhor da gente é tudo pra gente, e não é só um valor falado, ele é praticado. E aí a gente oferece não só esses recursos, essas condições, mas participações em programas de treinamento e desenvolvimento. A gente tem quando se coloca a posição do nosso professor, a gente tem um plano de carreira docente para que ele consiga progredir aqui dentro e vislumbrar essas oportunidades, essa progressão vertical. A gente também sempre, antes de abrir uma oportunidade, a não ser que ela seja sigilosa e confidencial, a gente busca internamente, então o recrutamento interno é também uma das nossas fontes de reconhecer e valorizar quem está dentro de casa e quem já é aculturado pelos nossos princípios e as nossas crenças. Mas ainda tem no DNA essas atitudes que a gente quer buscar fora, mas que dentro de casa isso é bem mais fácil. Viemos ao longo desses 2 últimos anos praticando bastante, não só esse desenvolvimento com a nossa liderança e com os nossos professores, mas também tendo um programa exclusivo de diversidade e inclusão, assumindo compromissos públicos. Então, isso diz muito sobre nós. Não só porque existe uma tendência do mercado em ter uma estratégia ESG relacionada aí a práticas sustentáveis, de sustentabilidade e perenidade do nosso negócio, mas porque é genuíno. É porque a gente quer sim ter mais mulheres na liderança, porque hoje, quanto mais essas mulheres sobem, menor é o índice delas em posições estratégicas na companhia. Então, hoje, 57% da AFA é composta por mulher, 56% das minhas professoras são mulheres, né? Então, eu já sou maioria. E quando eu vou mesmo para essas regiões mais escassas, a maior parte das pessoas que se adaptam, que são mais flexíveis, acabam sendo mulheres, mas não significa que elas ocupem as posições mais sêniores. Então, aí está, sim, o nosso desafio e a gente vem lançando alguns programas para isso também. Então, mobilidade é uma das coisas que a gente busca desde a contratação e conforme a pessoa cresce aqui dentro, mas não só por parte dela pelo interesse, mas dar os recursos, dar as condições e para tornar uma experiência menos traumática, porque a gente sabe que é difícil quando você tem uma família mudar com todo mundo para uma região que você nem sabe como as coisas funcionam, que a internet tem suas enormes limitações e barreiras, que o saneamento básico, inclusive, ele é visto como luxo, a gente sabe que metade do nosso país ainda não possui. Então, dadas as circunstâncias, como a gente pode facilitar
esse processo quando já há uma predisposição desse colaborador ou desse candidato. Então, não adianta a gente exigir, a gente sempre tem que oferecer e tornar essa jornada dele mais prazerosa, para que ele queira ficar aqui pelas oportunidades, pelo salário emocional, e por enxergar que ele pode ser quem ele é e compartilhar dos valores pessoais dentro dos valores organizacionais. É mais ou menos por aí que a gente considera independente da oportunidade, mas óbvio, quando ela é mais crítica, como você bem colocou, mas tentando favorecer dentro de casa essa formação, essas também perspectivas e valorizar quem já se predispõe, porque a gente sabe que não é tão simples. Excelente, Michele. Eu estava aqui quase que em transe, porque você abordou outros pontos daqui que a gente também estava debatendo antes. Eu acredito demais nessa questão do clima organizacional para reter e atrair talentos. Não à toa a Yang, esse símbolozinho aqui do meu lado, ela é toda colorida para representar e marcar que a diversidade é um ponto que a gente respeita, admira e incentiva. Mas tá tão bom, mas tão bom que eu vou franquear aqui a palavra à Sônia e à Vandi para que elas possam também conversar contigo. Oi, Michele. Só um adendo. Aqui as convidadas hoje são 100% mulheres, então estamos dentro. Você viu que nós somos maioria, né? Maravilhoso. Então, Michele, eu acho que você falou um ponto aí muito importante, plano de carreira. Quer dizer, eu acho que a AFIA faz um plano de carreira para as diversas áreas, né? Tem um plano de carreira definido, tanto na área acadêmica quanto nas áreas de apoio administrativa, marketing. E vocês também se preocupa também em estar mudando as pessoas de tempo em tempo de unidade, se permite essa mobilidade, que eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Na verdade, assim, é importante ressaltar que a AFA existe há 4 anos e de lá para cá a gente mais do que triplicou de tamanho, de presença. Então, hoje a gente já está em 19 estados, mais o Distrito Federal, com as nossas unidades de graduação e educação continuada, né? A pós-graduação médica presencial. Dessas 32 unidades, boa parte delas chegaram por aquisições, desde que a gente abriu capital fora do país, na Bolsa de Nova York. Porém, desses nossos últimos 2 anos, né, e vamos lembrar que são 2 anos de pandemia, a gente conseguiu sim movimentar alguns dos nossos gestores que estavam em posições, por exemplo, de diretoria acadêmica, de diretoria administrativa financeira, ou que eram de unidades de ensino superior menores, de um só curso, e que a gente já fazia avaliações para acompanhar quem eram os nossos melhores avaliados, quem se destacava, quem tinha essa mobilidade e esse interesse, para quando surgisse a oportunidade a gente evitar buscar só no mercado, mas a gente sabia também da importância de trazer gente experiente de fora. Então, a gente quis fazer um misto desses dois. Mas sim, ao longo, principalmente desses 2 últimos anos, a gente pôde colocar aí em cadeiras maiores de diretoria geral, de reitoria das nossas instituições, gestores que estavam em outras cadeiras, em outras unidades e se deslocaram. Então, a gente tem um super case de sucesso, por exemplo, de um diretor nosso que começou numa faculdade pequena, ele é mineiro, ele estava em 7 Lagoas e ele se dispôs aí para a nossa segunda operação de mais médicos, a empresa que recebeu a maior possibilidade de abrir operação de mais médicos, e a gente inaugurou 7 nesses últimos anos, e a segunda delas foi com esse gestor que foi para Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, quando o Rodrigo fala que a gente não sabe nem da cidade que existe no mapa, sim, né, o Acre existe, estamos presentes lá, revolucionando o local com muito orgulho, e ele se dispôs a ir lá, e é um
um case de sucesso aqui dentro de casa. Então, sim, a gente possibilita isso, e a gente precisa ter ferramentas, né, Sônia? Não dá para ser subjetivo, não dá para ser porque o diretor acima deles gosta e quer apostar nesse profissional. Não, eu tenho que ter uma ferramenta objetiva, que eu compare avaliações, que eu consiga identificar se de fato talvez um outro diretor acadêmico não possa ser mais interessante e que valha o investimento dele, mesmo sendo um nível abaixo de um diretor-geral de unidade. Então, para isso, eu preciso ter a ferramenta, eu preciso compartilhar a decisão, então a gente sempre traz o viés coletivo e colegiado numa avaliação, então não é só a Michele falando, só o time de gente, mas sim diversos gestores, e aí a gente toma essa decisão, tá? Então é mais ou menos por aí. Sobre plano de carreira, a gente tem um plano de carreira docente que a gente implementou aí há 2 anos, e ele rodou seu primeiro ciclo completo agora no início desse ano. Não é simples a gente implementar nessas mais de 30 unidades, são mais de 3.000 professores, então tem sim uma sensibilidade como a gente aborda e passa por um processo de mudança, e a gente está falando, né, de pessoas que têm uma notoriedade gigantesca. A gente não pode eliminar o currículo e a formação, mas que a gente tem que dar os caminhos e as possibilidades, e cabe a elas entender se isso faz sentido ou não na carreira e na jornada com a gente. E sobre o plano de carreira administrativa, a gente está revisitando ele neste ano, e a cada 2 anos a gente busca também se atualizar. Não adianta a empresa crescer e os resultados virem e a gente não olhar para dentro de casa e para essas perspectivas. Então, isso é fundamental, de tempos em tempos, a gente revisitar. Antes de passar a palavra para a Sônia, só fazer um adendo. Esse mesmo gestor a que a Michele se refere, semanas antes de ingressar na AFIA, esteve no desafio numa cidade mais próxima a um grande centro, maior que Cruzeiro do Sul, e não conseguiu ser feliz lá. Então isso reforça o que a Michele está nos trazendo aqui, da questão da cultura, dos benefícios, do olhar diferenciado para as pessoas, e fica a dica para essa nova geração de instituições de ensino que a gente abordou aqui no início, que é importante olhar para as pessoas também, além das atribuições técnicas de cada cargo. Então, Sônia, Sim. por favor. Michele, parabéns aí pela sua explanação, está super alinhado com o que eu e a Vandi falamos desde o início. Muito bom você ter abordado a importância do clima organizacional, porque ao cuidar, né, desse clima, você está o tempo todo olhando para as pessoas e da atmosfera ali reinante dentro da instituição de ensino. E vejo que esse olhar, esse cuidado faz com que as pessoas se sintam bastante importantes, e também é um termômetro para que as políticas de recursos humanos possam ser, né, modificadas ou então adaptadas. Pelo que eu senti aqui na sua explanação, vocês têm um olhar tanto para esses ambientes, né, esses gestores, esses educadores, e ao mesmo tempo disponibiliza recursos adequados para o desenvolvimento de um bom trabalho, né? Seja por meio de benefícios, oportunidades, a remuneração. Então, parabéns, e eu gostaria também de parabenizar principalmente, você deu a ênfase aí, nas mulheres, né? Nas mulheres que realmente têm uma força de trabalho enorme e uma contribuição para a educação de uma maneira exemplar. Que bom que você é uma gestora mulher e que a sua instituição de ensino também valoriza tanto as mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, e um prazer compor esse painel, que é diverso, mas tem sua maioria feminina. E só te complementando, mais do que a gente valorizar o clima e promover iniciativas, a gente mede constantemente, né? Então,
como é a percepção do meu colaborador, do meu professor, nas pontas que eu não estou próximo, eu não consigo ter a mesma sensibilidade de alguém que vive lá o dia a dia. Então, a gente precisa detectar isso. E semanalmente a gente tem uma pesquisa contínua, e a cada 3 meses, conforme a metodologia, a gente consegue tomar algumas decisões e propor planos de ação em conjunto com as lideranças e com os guardiões de clima, que a gente intitulou essas pessoas que são os patrocinadores dessas ações, as tornam possíveis, viáveis, execuíveis naquela realidade, naquele local. E a gente sempre ataca as oportunidades de melhoria, as percepções mais críticas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que 2 pontos críticos são de senso de justiça e de saúde mental. O que a gente vem fazendo para isso? Não basta só abrir um canal de escuta, a gente precisa endereçar. Então, são diversos programas que a gente vem colocando em prática. Hoje mesmo a gente tem um super dia inteiro repleto de palestras, de treinamentos, capacitações do online para o Brasil inteiro, focado nos nossos professores. A gente vai fechar o dia com uma palestrante externa sobre saúde mental, e foi com base nessas nossas pesquisas. Então, a gente consegue cruzar esses dados, promover planos de ação e empoderar as pessoas nos locais. De novo, não é a Michele de São Paulo, ou da equipe dela de Minas, do Rio de Janeiro, do Sudeste, que são as principais capitais do Brasil, dizendo o que deve ser feito, mas sim a partir de pesquisas, que a gente identifica o que é a dor, o que é a fortaleza de cada local, a gente promove as mudanças e as melhorias. Então, é isso, e sem dúvida é o mais importante para nós, identificar, agir e dar esses espaços para as nossas pessoas. Eu avisei que seria inspirador, entregue está o conteúdo. Michele Dentes, diretora de Desenvolvimento, Remuneração e Bem-Estar da AFIA. Sei que a sua agenda está apertada, nós também precisamos encaminhar os últimos 5 minutos do nosso programa. Muito, 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 1000 vezes muito obrigado por você ter conseguido estar conosco. Foi uma alegria e um deleite ouvir você falar sobre esse cuidado que a AFIA tem com seus colaboradores. Muito obrigado. Obrigada, gente. Espero ter contribuído aí, ter feito a super propaganda da minha empresa, que sim, eu sou completamente apaixonada, e acho que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer alguns dos nossos colaboradores, vocês vão identificar isso também. Não sei se os 10 mil, mas com certeza quase os 10 mil são bastante apaixonados pela nossa empresa. Obrigada aí pela oportunidade, viu? Tchau, nós que Tchau, tchau. agradecemos. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Meninas, 5 minutos finais, precisamos encaminhar os nossos encerramentos. Uma última pergunta. Se eu fosse um docente hoje apaixonado por gestão e querendo uma oportunidade de alçar voos a essa nova área, qual é a sugestão de caminhos que cada uma de vocês me indicaria? Eu vejo que o primeiro ponto é fortalecer a liderança, porque você sendo um bom líder, efetivamente você consegue conduzir uma equipe, fortalecer as demais competências que são requeridas para um determinado cargo, uma determinada função. Hoje, a liderança é algo muito positivo, não só profissionalmente, como na vida também, né? Então, eu acredito que olhar para essa liderança, olhar para o seu desenvolvimento ao longo de toda a sua trajetória, aquilo de aprender sempre, buscar sempre algo
que está por vir e como você está preparado para aquilo que está por vir. Então, essa seria a minha recomendação, né, para esse gestor, para esse educador que queira efetivamente ingressar mais nesse mundo da gestão. Um outro ponto também, fortalecer o que é requerido para ser um empreendedor da sua atividade, né? E você se ver como uma entrega de ótimos resultados. Tá? Dessa maneira, com certeza, você conseguirá apresentar um resultado mais efetivo para o seu empregador, ok? Então, são esses pontos: liderança, empreendedorismo, autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento contínuo por meio de capacitações. Eu acho que, completando o que a Sônia disse, concordo plenamente, eu acho que são aqueles 3 pontos assim, fundamentais para um acadêmico passar mais efetivamente para a gestão, né? Ele procurar ter essa visão empreendedora do negócio, ter esse olhar de dono, né? Passar a ter o olhar de dono. Para isso ele vai buscar informação sobre marketing, mercado, comercial e financeiro. Esses pontos são fundamentais para um gestor, em qualquer nível de gestão, né? Sem essa visão dessas áreas, ele não consegue fazer uma gestão coerente, né? Fazer uma gestão de acordo com o que é esperado, vamos dizer, pelo contratante, pela instituição, né? Então, ele vai buscar esse conhecimento. E ele vai buscar em instituições como a UMOS e outras consultorias que fornecem, né, cursos, palestras, muita coisa está por aí no mercado e ele deve procurar isso. Procurando, vai melhorar seu perfil, melhorando seu perfil, ele vai ter essa possibilidade. Eu acho que é super importante. Senhoras e senhores, Sônia Colombo, Vandi Cavalheiro, que episódio! Assim a gente encerra o nosso segundo episódio do Young Podcast, agradecendo essas 2 lindas autoridades que aqui estão conosco por prestigiar, por vir pessoalmente ao estúdio. Não poderia deixar de estender os agradecimentos aos nossos apoiadores institucionais, a Brandview, a Young, a Abruc e a Fundacred. E você que está nos ouvindo e nos assistindo até agora, se está aí é porque gostou muito do conteúdo, você não é estranho, todos nós gostamos. Compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, curta as nossas programações, porque tem muito mais Young Podcast pela frente. Muito obrigado, meninas. Acabei de chutar o microfone de novo. Muito obrigado, meninas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.